falar das perguntas mágicas para vendas. Ai, é muito bom, né? Eu amo perguntar. Por isso que eu estou aqui ensinando para vocês aquilo que eu sempre fiz a vida inteira de forma muito normal. E eu comecei a perceber que as pessoas, elas tinham muita dificuldade de fazer perguntas. E em todas as áreas, né, que vocês possam imaginar. Não só em vendas, relacionamentos, em tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Só para me dar um retorno aqui, porque eu acabei esquecendo meu AirPod lá no escritório, não tô com ele. Às vezes eu acho que eu falo baixo demais. Se alguém puder me dar um retorno, se está me escutando bem, eu agradeço. Então, gente, hoje a live é pra gente falar, né, do poder, né, da mágica das perguntas para realizar uma venda. Nós o tempo todo estamos vendendo a nossa imagem, o nosso serviço, a gente vende, sei lá, o nosso tempo, a gente vende tudo o tempo todo, né? A gente vende nossa liderança, a gente vende nossos resultados da nossa empresa e a gente também vende nosso tempo para outras pessoas. Bom, e por que a gente começou a pensar, né? Que eu comecei a pensar como isso poderia ser aplicado também na vida de outras pessoas, porque o processo de venda, ele é um processo de conexão. Se você não está conectado a uma outra pessoa, seja esse processo de venda demorado, né, uma transação demorada, ou seja um processo de venda curto, né, transacional, como a gente chama, se o vendedor ele não souber perguntar, tenha certeza, tem um problema. E aí ele não faz conexão. Perguntas, elas servem para conexão. E aí a conexão do ser humano é uma coisa muito rápida. E ele vai ficar interessado em você se você conseguir fazer perguntas para ele. Imagina que você chega no lugar e você quer oferecer o seu serviço, o seu trabalho, qualquer coisa. E você começa a falar de todos os benefícios daquele serviço, daquele trabalho, daquele produto. E você não vai comprar? Ele é maravilhoso, ele vai te ajudar fantasticamente. A pergunta é, você fez alguma pergunta para o cliente? Você descobriu o que o cliente precisa? Você sabe quem é o cliente? Você fez minimamente 3, 4, 5 perguntas para ele? Você não vai vender assim. O processo de venda, ele é um processo de conexão. Como é que você se conecta às pessoas? Principalmente perguntando. Se você não pergunta, e a arte de perguntar, a mágica da pergunta, é que você precisa se lançar a fazer. Tem técnica, Patrícia? Tem técnica, né? A gente tem pessoas que têm muitos bloqueios emocionais, pessoas que são muito duras, ou pessoas que têm muitas limitações de possibilidades, não conseguem perguntar. Elas estão muito preocupadas com o julgamento. Hoje até fiz um Reels falando sobre isso, né? O medo, né? As pessoas têm muito medo de perguntar, porque elas acham que se elas perguntarem, elas estão demonstrando uma incapacidade. Nossa, me perguntou, ela não sabe. E o não saber dentro da nossa cultura é um problema, porque a nossa cultura nos premia por saber, por todas as respostas que nós temos da vida. Mas, na verdade, o que faz uma pessoa evoluir, ganhar cliente, fazer venda, são as perguntas que elas fazem e não as respostas que elas trazem. Vocês entendem isso? Num processo de venda, a arte de perguntar, ela tem muito a ver com como você vai abordar o cliente. Como é que você aborda um cliente? Aqui não é eu lido com vendas, eu sou uma vendedora antes de tudo, eu lido com vendas o tempo inteiro. Eu vendo meu tempo, eu vendo serviço lá na Cash, eu estou me vendendo aqui para vocês. O primeiro momento em que você faz qualquer venda que você vai fazer, você precisa conectar as pessoas. E você se conecta como? Oi, eu sou fulano, né? Você tá aqui, você tá gostando, como você tá vendo isso? Como você tá vendo a situação do país? Pode ser, gente, uma pergunta que não tem nada a ver com o teu produto, com o teu serviço. Não precisa necessariamente ser assim.
O que você precisa entender é que as perguntas que você vai formular, você precisa sentir se o cliente está conectado, de alguma forma. Mas, Patrícia, tem script de venda, o pessoal faz treinamento, milhões... Gente, eu faço pergunta. Eu não tô enquadrada em nenhum tipo, eu não sou coaching, eu não sou treinadora de vendas, eu faço perguntas. Eu tô ensinando vocês aqui a fazer perguntas. O que a gente mais vê é gente querendo vender coisa na internet com copy, né? Com um textozinho pré-formatado. Isso não conecta, as pessoas manjam isso. Ninguém quer mais aquilo que todo mundo já fez, entendeu? As pessoas querem ser perguntadas. As pessoas, elas querem criar conexões com você, porque de igual para igual fica mais fácil. Imagina que você entra numa loja que vende tênis. Aconteceu comigo isso. Fui comprar um tênis e aí o vendedor falou, não tem o modelo do seu tamanho. Aí eu perguntei para ele, você tem outras possibilidades aqui? Você tem outros tênis, né? E aí ele me falou assim, acho que o seu tamanho não. Falei, tá, mas o que você pode fazer por mim? Aí ele falou assim, eu não posso fazer nada, você que tem que ver. Quer dizer, eu queria comprar, eu queria, né, deixar ali meu rico dinheirinho lá. O que ele fez? Nada. Ele simplesmente virou as costas para uma situação, porque ele não sabe o quê? Fazer perguntas. Patrícia, qual seria o ideal para eu poder fazer essa venda lá? Quais seriam as perguntas ideais? Eu não tenho seu número, tenho outras opções, tenho essa. Você está disponível para outras opções? Você gostaria de ver outras coisas? Eu posso te ajudar de que forma? Porque nem todo cliente, ele vai ter as mesmas necessidades. E vocês precisam começar a pensar no seguinte, não existe perguntas gerais que são mais orientadas para algumas coisas? Sim, existe, milhões delas. Mas o que acontece? A gente precisa entender que a pergunta, ela é uma coisa que você precisa ter um desarmado, né? Você não precisa estar tão preocupado. Tem gente que me escreve agora aqui no Instagram, eu queria aprender com você, mas eu queria assim um checklist. Eu falei, querida, não é assim que funciona. Pergunta é uma coisa que você precisa treinar. Você vai fazer pergunta boba, você vai, sei lá, fazer pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas faça. O que acontece é que a gente, quando está num processo de venda, a gente fica tão ansioso para a resposta, para o sim do cliente, que a gente não está nem preocupado em perguntar se aquele negócio serve para ele. A pior coisa que tem é um cliente insatisfeito, é um cliente que nosso produto ou serviço não está atendendo ele. Se a gente não começar a pensar nisso, a gente não vende. Por que eu vendo muito? Porque eu sei vender. Sei vender por quê? Porque eu faço pergunta. Eu faço pergunta. Né? Hoje um cliente estava comigo numa reunião e aí no final da reunião eu perguntei para ele, o meu produto, o meu serviço aqui te atende? Você acha que você vai ser beneficiado com isso? Você consegue perceber valor nisso? Ele, claro. Pô, nunca ninguém fez uma pergunta dessa. Eu falei, mas é uma coisa tão simples. Mas por que você que está na venda direta, quer vender seu serviço, seu produto, agora quer vender mentoria, quer vender, sei lá, qualquer coisa, quer vender tênis, quer vender qualquer coisa, por que a sua venda, se é venda direta ou não direta, por que a sua venda não converte tanto? Porque você não faz perguntas. Mas o pessoal que faz treinamento de vendas de perguntas, eu sempre me enrolei com isso, porque eu falo assim, a gente tem... Pergunta né? É uma conversa. O meu produto te serve? Como é que tá aí? Você vai fazer um questionamento sobre aquele cliente. O cliente entra na sua loja lá, vamos supor, na loja de sapatos. E aí você não precisa falar assim, posso te atender? Né? Sei lá. Posso te atender? Você podia falar pra ele assim, nossa, bem-vindo à minha loja, né? Meu nome é tal, eu tô aqui pra te atender. O que eu posso ser útil a você? Aqui dentro. E aí você começar um papo, né? Você se apresenta, diz o seu nome, pergunta o nome do cliente, né? Qual é o seu nome, né? É fulano, prazer te atender aqui, vou te atender. O que eu posso ser útil a você? E aí você vai perguntando qual cor que você gosta, você mora aqui na cidade, está de visita. Você começa a averiguar, você faz perguntas, e perguntas não precisam ser certas nem erradas.
Porque a pior coisa do mundo, que os vendedores sempre falam comigo, é que assim, cara, tem que ter roteiro. Não tem, porque cada cliente você sente de uma maneira diferente. Você não precisa ter roteiro para tudo. Você precisa ter uma consciência de como é que você conversa. Ah, Patrícia, mas eu não consigo fazer isso, porque às vezes a pessoa é grossa comigo, às vezes a pessoa não quer responder. Aí você pergunta, você não está confortável para responder? Gente, é direito a pessoa não responder. Concorda comigo? Às vezes a pessoa fala assim, você tem o direito de não responder. Você não está confortável para responder isso? Você quer que eu te pergunte uma outra coisa? Sabe, perguntas é uma coisa que você usa de uma maneira que é claro que vocês vão aprender, é claro que precisa ter know-how para fazer isso, é claro que precisa ter habilidade para fazer isso, mas habilidade você consegue. A gente consegue habilidade para dirigir, habilidade para amarrar tênis, a gente consegue habilidade para tudo na vida. Por que criança pergunta tanto? Porque ela não tem trava. A gente põe um monte de filtro e um monte de coisa. Ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É todo mundo cheio de filtro. Por que a gente é cheio de filtro? Porque a gente quer resposta para tudo. A gente quer resposta. Vocês sabiam que as pessoas, o maior buscador do mundo, que é o Google, as pessoas vão no Google para encontrar respostas. Todos nós, vamos lá, como fazer um bolo, como, sei lá, ganhar 1 milhão, como, sei lá, ir pra NASA, sei lá, qualquer coisa. A gente vai lá pra poder ter o quê? Respostas. Só que as respostas são cercas da realidade, eu falo isso o tempo todo. E perguntas são os portais das possibilidades. E aí você não consegue fazer uma venda pelo simples fato que o seu repertório, a sua capacidade, a sua habilidade de fazer perguntas não existe. Aí o cliente toma um não pela cara, o cliente não quero, né? Aí você fala, tá bom, obrigada. Amigo, objeção, você só quebra objeção fazendo pergunta. Ah, mas aqui tá no livrinho que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. E quanto mais você fica formatado em perguntas, né? Assim, aquelas perguntinhas clássicas, mais o cliente percebe que aquilo lá não é verdadeiro. O que você precisa desenvolver é o seu próprio jeito de fazer as coisas. E claro, para poder fazer isso, você precisa estar liberto daquele preconceito de que você tem que fazer a pergunta certa. Quem está buscando fazer a pergunta certa não faz pergunta nenhuma. Aprendam isso. Quem está buscando fazer a pergunta certa não está conseguindo resultado. No Brasil e no mundo, o que mais se vende é treinamento de tudo que você possa imaginar. Né? Treinamento de finanças, treinamento motivacional, treinamento de tudo. É uma indústria do desenvolvimento humano gigantesca. As pessoas têm sede de respostas. Sede de respostas. Quantos de vocês aqui já não investiram alguma coisa em algum curso, em alguma coisa? Porque as pessoas têm sede de respostas. É ruim fazer? De maneira nenhuma. Tem que fazer? Depende de cada um, né? A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que você faz com tudo isso? Mais um curso. Mais um curso, mais um curso, mais um curso. E a pergunta? Para que serviu tudo isso? Como isso pode ser aplicado na sua vida? Como isso pode transformar a sua vida? Porque nós queremos respostas, né? Porque a gente tem uma coisa chamada preguiça mental. É claro, ninguém quer ficar... Pergunta, gente, tira a pessoa da zona de conforto, tira a pessoa, sabe? Ela fica, tem que gastar energia. E a gente não quer gastar energia. Eu passei 3 semanas na Europa sem fazer nenhum treino. E ontem e hoje voltei a treinar. Nossa, o corpo dói, né? Porque a gente não quer ser aquela inércia, né? Vinho, queijo e um monte de coisa maravilhosa. A gente não quer voltar para inércia, não quer voltar para a vida normal. Assim o nosso cérebro também. Então, na hora que você vai vender, e vocês vendem mal, por quê? Vocês acham... Primeiro, vocês têm um pré-julgamento. Você pré-julga o teu cliente o tempo todo. Você pré-julga. Ele não vai querer. O meu serviço é caro. O produto. E se ele disser não, eu vou levar um não. E vocês têm um outro problema, a rejeição. Como vocês têm medo de levar não, vocês nem perguntam.
Ah, ele vai dizer não, você já pré-julga já, pré-julgou. É o ponto, não, pré-julgando já, ele não quer. Aí eu não vou falar porque ele não quer. E se ele disser não pra mim, o que que pode acontecer quando uma pessoa diz não pra você? Nada. Próximo. E o que seria bom? Como seria? Como não seria? Eu adoro os haters que aparecem aqui, porque eu faço pergunta pra eles. Eu faço um exercício gigantesco. Então, assim, quando você se esvazia desse sentimento de que não tem que fazer pergunta certa, não tem que ter a resposta pra tudo, não tem resposta pra tudo. Tenho pergunta pra tudo. Ah, isso eu tenho. Pergunta pra tudo. O cliente que entrou no seu negócio, que você está tentando prospectar, ele está esperando você perguntar para ele. Ele está doido para te contar um monte de coisa. Doido, mas você tá aí travado, não fala, não se conecta, né? Quer vender de qualquer maneira o seu produto, o seu serviço, qualquer coisa que está vendendo. Aí você não quer falar nada. Não, eu não posso, né? Eu tenho que fazer meu pitch de venda aqui. Eu adoro saber do pitch de venda. Adoro pitch de venda. Só que eu disse que não faz pergunta para ele. Como seria? Como não seria? Você acha que isso poderia agregar a você? Eu tenho esse tipo de serviço. Como é que tá a sua empresa? Como é que tá isso? Você acha que essa roupa que cabe em você? Você gosta do estilo? Você gosta mais de amarelo ou gosta mais de azul? Vocês não perguntam. E aí eu recebo todo dia milhares de pessoas que agora tem uma coisa de afiliado aí. Eu olho para aquelas cópias e eu falo, Jesus do céu. Ai, como é que vende aquilo? Como é que vende? Se você não tiver essa capacidade de fazer perguntas, você não vai vender. Ou você até vende, porque as pessoas também, né, às vezes compram, né? Mas assim, você não vai ser uma pessoa diferenciada em vendas. A capacidade de você perguntar é uma coisa que se aprende. Mas você, se não tiver liberto dessas travas que você tem, de que eu tenho que estar certo, tenho que estar errado, você não vai a lugar nenhum. Você imagina um vendedor, um bom vendedor. O bom vendedor é aquele que está preocupado em atender e satisfazer uma necessidade do cliente. Ele não está preocupado em si com a venda. Mas para eu poder satisfazer uma necessidade do cliente, como é que eu sei que o cliente precisa? Como é que eu sei que o cliente precisa? Se você não perguntar, você não sabe, você está julgando o que ele não quer. A gente vai fazer uma live sexta-feira sobre networking e eu vou contar para vocês a importância de perguntas para você fazer networking, para você descobrir pessoas que você nunca imaginou que pudessem alavancar você. E vou contar vários casos que aconteceram comigo e como as perguntas me trouxeram até aqui. Então, hoje vocês têm uma capacidade de botar essa máquina para operar, que é a cabecinha de vocês, então vamos abandonar as respostas, vamos abandonar o que todo mundo falou e vamos fazer pergunta. Você imagina o poder que vocês têm para vender fazendo perguntas. Alguém aqui quer fazer uma pergunta? Enquanto eu bebo uma água? As pessoas vêm pra live e não fazem perguntas, é fantástico, né? Outro dia alguém me falou assim, não pergunta que eu tenho medo que você me responde com uma outra pergunta. Eu falei, e aí, meu exercício? Se vocês fizessem isso com vocês no dia a dia, a capacidade de você se conectar a mais pessoas e vender mais, iria duplicar. Só que a gente fica naquela coisa ali, tem que fazer o padrão, tem que fazer o padrão. O mercado inteiro faz assim, o mercado inteiro faz assado. Não, porque o papa da venda fala isso, o papa de não sei o que lá fala aquilo, né? E aí pergunta você, testa você. Eu tinha um cliente há relativamente pouco tempo, e que eu falo que foi o meu cliente premium master de dificuldade de fechar, né? Passamos 6 meses numa negociação gigantesca e fazendo pergunta. E aí, num determinado momento, ele falou assim, Patrícia, você nunca que fica satisfeita com as minhas respostas. Eu falei assim, não, eu acho que a gente precisa esgotar essas questões aqui, né? Que são dúvidas, é claro, um projeto com
muito dinheiro envolvido, não dá para ser contratado assim num instante, né? E aí, no final das contas, o que incomodava ele e incomoda muita gente são as perguntas. Quantas pessoas você conhece que gostam de perguntas? Poucas. As pessoas, elas querem receber tudo pronto, né? A resposta, eu tenho a fórmula mágica. Quando eu comecei a formatar esse produto, que vai sair em breve para você, outras coisas aí, a mágica das perguntas, porque as pessoas, elas acham que é fazer assim e é mágico, né? A gente compra a magia. A gente compra a magia. Por que a gente compra magia? Porque é aquilo que está pronto. É a resposta. A gente vive na ditadura das respostas, né? Então eu já pré-jogo o cliente, eu já digo que ele não vai querer, eu já digo que ele é um cliente difícil. Adoro cliente difícil. O cliente é muito difícil. Não, o cliente não é difícil. Você que não perguntou direito. Você que cansou de perguntar. Você que jogou a toalha. Você que não... porque tem que ser insistente? Não, não tem que ser insistente. Tem que me pergunta. A insistência é: a senhora não vai comprar meu produto, não? A senhora não vai comprar meu serviço, não? É maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso. E? Né? E a pergunta é: esse produto iria fazer o quê? Mas é caro. Eu sinto... Comigo é assim. É muito caro. Aí eu falo assim... Tá, e aí se você não fizer isso, você já fez o cálculo de quanto isso vai te custar na sua empresa? Aí a pessoa fala assim, não, tá. E se fosse de graça, você faria? Tá bom. E se custasse metade, você faria? Tá. E isso daqui pra você, o que é mais importante pra você? E outra coisa, vocês fazem pergunta com cheio de julgamento, gente. Acaba com isso. Acaba com esse trem de fazer pergunta com julgamento. Pergunta não deve ter julgamento, porque aí você fica livre. Não é bom nem mal. Você fica livre, liberdade. Porque pergunta com julgamento é a trava da sua vida. Aí você vai chegar pro cliente e fala assim, nossa, mas esse produto é muito bom, mas como você não quer? Olha o seu julgamento, como você não quer? Então, a arte de perguntar, gente, para vendas, principalmente, porque as pessoas querem comprar. A gente que não sabe vender. Patrícia, não é verdade isso. É verdade. Porque tem cada gente que vende cada coisa na internet. As pessoas compram porque a pessoa sabe vender. Que é fantástico. Mas na vida, no dia a dia... Gente, vende. Olha, a minha gata, que tem 16 anos, adora participar das lives. Porque ela aparece um cadinho aqui. Ela tá pra lá. As pessoas, elas compram porque elas precisam, né, do seu produto, do serviço, ou são convencidas disso. Agora, o que convence mais uma pessoa a comprar um produto ou um serviço? É dizer para ela, olha, maravilhoso, você compra isso daqui que vai dar jeito. Ou você imagina essa mesa na sua casa. Você gostaria de ter uma mesa na sua casa assim? Aí a pessoa já imagina a mesa na casa dela, como ela seria, entendeu? Você já pensou em que você poderia, né, sei lá, fazer esse tipo de investimento? Hoje eu estava conversando com um colega que é de um fundo de investimento, e aí ele estava me fazendo, ele me falou várias coisas. Eu falei, vou te dar 20 minutos de consultoria de graça, eu vou te ensinar a me perguntar. Porque é isso, que não adianta a pessoa pegar e ela querer vender o serviço, vender o produto ou serviço dela, gente. O que acontece é que vocês precisam perguntar para o cliente naturalmente falar, pelo amor de Deus, eu preciso do seu produto, seu serviço. Eu sempre pergunto, faz sentido isso para você aí? Você acha que poderia agregar alguma coisa? Você tá confortável em implementar isso daí? Você acha que isso pode ser uma coisa que vai ser positiva para você? Gente, esquece. Ninguém compra nada para me agradar, para te agradar. As pessoas, elas se convencem que aquilo lá vai gerar valor para ela. E por que hoje muitas pessoas falam, eu não sou vendedor? Todo mundo vende o tempo todo, gente. Eu tô aqui me vendendo, vocês estão aí, né, tentando aprender comigo para poder botar em prática na vida de vocês lá. A gente se vende o tempo todo, como eu falei no início da live. Mas assim, até que ponto você tem capacidade de fazer isso? Hoje um cliente meu, a gente tem um serviço de assinatura, de consultoria de custos por assinatura, na Cash, né? Que é a minha empresa, que a gente faz consultoria de gestão de custo, né?
E aí, esse cliente, que é um cliente de assinatura, essa assinatura eu não tenho contato com todos esses clientes, porque são muitos, né? Então, assim, não consigo ter contato com todos eles, mas esses clientes, ele me escreveu uma coisa tão bonitinha que eu coloquei ali, né? Ele tem 66 anos, depois eu continuei a conversa com ele, eu até postei aqui nos meus stories isso. Ele tem 66 anos, ele é um médico, e naturalmente no nosso serviço a gente faz muita pergunta, né? Como é que eu vou reduzir o custo de uma empresa sem perguntar? A gente pergunta tudo, né? Tudo. A gente passa lá 6 meses fazendo perguntas e calculando hora, e pergunta. E ele tem visto esse novo momento, né? Eu resolvi falar sobre perguntas, porque essa é uma habilidade, eu consigo muito resultado na minha empresa, porque eu faço muita pergunta. Não é pouca não, é muita, tá, gente? Eu passo o dia inteiro perguntando. Meu marido fala assim, eu não aguento mais, ela pergunta tudo. E aí, eu achei tão bonitinho dele, porque ele falou assim, eu tenho 66 anos e quero aprender a perguntar. E um cara é médico, ele tem uma clínica de bucomaxilofacial, ele faz cirurgia, né, aqui no bucomaxilo, e ele ficou impressionado com a questão como ele tem dificuldade de perguntar. Tem dificuldade de perguntar por quê? Porque as pessoas não foram treinadas para isso. A gente pergunta o básico, é sim ou não, e muitas vezes você fala, não vou perguntar não, porque eu não quero incomodar, porque a gente acha que perguntas incomodam. E perguntas bem feitas, elas incomodam. Perguntas bem feitas incomodam. Incomodam porque as pessoas, elas saem da sua zoninha de conforto, tem que fazer uma resposta, gente, mas eu não estava nem esperando isso. Eu não estava esperando essa pergunta. Como é que eu vou responder? Tem gente que comigo nem responde. Faz malcriação, não quer falar. Eu falei, eu muito placidamente, eu falo, tá, mas e isso? Como seria se pudesse? Aí a pessoa, mas eu não sei. Eu falei assim, mas imagina que se fosse diferente, como seria se pudesse? Aí a pessoa fala, eu não sei, Patrícia. Eu falei assim, não é possível, você sabe. Vai lá, pensa um pouquinho como seria se pudesse. É isso, né? Porque a pessoa fica tão na realidade dela que ela não consegue ver que ela tem outras possibilidades. E esse cliente, que eu nem conhecia, conheci o caso dele, eu sabia que ele era cliente da gente, mas não conhecia esse médico. Ele viu um vídeo meu, acho que mais cedo, alguma coisa, que me retornou no Instagram aqui, falando sobre isso. E aí você vê uma pessoa com 66 anos, né? Já tem um nível social bacana, é médico e tudo, e aí a pessoa, ela diz que ela tem dificuldade. Depois ele até me contou que tem dificuldade de liderança porque ele não sabe perguntar. Então as pessoas trazem para ele problema, ele fica estressado e aí ele não consegue fazer também isso. Então assim, a gente o tempo todo pode utilizar a ferramenta da pergunta, né? Para tudo. Os bons vendedores são aqueles que mais perguntam. E quando eu falo vendedor, não é o cara que tem a profissão vendedor, né? Somos todos nós que estamos vendendo alguma coisa. Seja o tempo, seja uma consulta, seja um treinamento, seja um produto ou um serviço. Se a gente não tiver claridade para fazer boas perguntas, a gente está vendendo mal. A gente precisa conhecer o outro. Como é que a gente conhece o outro? A gente conhece o outro quando a gente pergunta sobre ele. A pessoa interessante não é aquela que chega vomitando todo o seu saber. É aquela que faz pergunta. Outro dia eu estava prospectando um cliente, fiquei quase 1 hora com ele fazendo perguntas. Aí eu sabia tudo dele. E aí eu até fiquei um pouco incomodada. Eu falei, cara, ele não fez uma pergunta pra mim. E aí eu falei, você quer fazer alguma pergunta? Aí ele falou, não quero fazer não, porque eu não sei fazer pergunta que nem você, não. Eu falei, como assim? Não, você faz muita pergunta bacana, eu não sei fazer pergunta assim, eu não sei abordar as pessoas assim. E eu falei assim, tá, né, mas você não quer fazer pergunta nenhuma. Não, só quero te contratar, eu quero que você seja minha mentora, você vai me ensinar a fazer as perguntas que eu preciso para alavancar meu negócio, é uma outra coisa. E é muito interessante isso, porque eu sabia tudo dele, tudo dele, e ele não perguntou nada pra mim. Então, essa questão de você fazer uma venda é uma questão também de relacionamento. Patrícia, não é, porque na verdade você faz uma página de venda e vende, o cliente entra lá nas Casas Bahia e vende. Cara, quem tá ganhando muito dinheiro é quem tá fazendo pergunta, não é quem tá consumindo
o produto ou serviço pronto de outras pessoas. Boas ideias, elas nascem de quê? Perguntas. Elas quebram o que está estabelecido. Se fosse assim, não teria Uber, não teria Airbnb. Cara, eu fazer uma pergunta. Se eu fizer isso, como seria, né? Se eu fizer aquilo, como seria? As inovações, elas nascem de perguntas. O processo de você fazer venda é um processo de perguntas. Aí a pessoa fala assim, não, mas tem aquele script de prospecção a frio. Pererê, 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 pererê. E eu até acho que em algum momento serve, gente. Mas assim, serve pra tudo? Não sei. É muito mais fácil você desenvolver uma habilidade de perguntar, né, do que realmente ficar seguindo o script, porque uma hora falha, o script falha. Ah, Patrícia, você sabe perguntar tudo? Não, tem hora que eu falo, peraí, gente, eu não sei nem... Uma pessoa eu abri uma caixinha aqui, pra você ter uma ideia. E a pessoa essa semana agora, ontem até, eu fiquei até meio chocada, que ele me perguntou assim, qual seria a pergunta que poderia mudar a sua vida em 2023? Tô imaginando que as pessoas iam fazer perguntas que já são, olha só como é que são as coisas, pré-estabelecidas aqui e tal, como emagrecer, como mudar de emprego, como ganhar dinheiro, né? A pessoa me escreveu, cara, meu seguidor, porque ele não tá na live, porque eu já vi que ele não tá, meu seguidor, ele falou, eu queria como ter coragem para largar a amante atual. Depois ele até me contou que ele teve outras ano passado. E eu fiquei meio chocada com aquilo. Eu falei, como é que eu vou responder essa pergunta? Você tem pergunta? O que eu fiz? Eu falei, gente, como você responderia essa pergunta? Eu não sei se é certo, se é errado. E aí você cria essa flexibilidade de fazer novas perguntas. Como é ter coragem para ter uma amante? Como é ter coragem para largar uma amante? Quer dizer assim, aí você tem que fugir do julgamento, porque você não pode julgar. Porque se você julga, você fica travado. Aí você fala, nossa, amante é errado, como você fez isso, como você fez aquilo, entendeu? Da mesma maneira, vocês vão fazer com vendas também. Se vocês têm um produto e têm um serviço, façam do seu jeito. Verifiquem o retorno do cliente. O cliente, ele gosta quando você pergunta. Ama quando você pergunta. Ama. Quando você pergunta da família dele, do cachorro dele, do dinheiro dele, você pergunta se ele viajou, se ele não viajou, se ele fez isso, se ele fez aquilo, sabe? Quando você pergunta se ele gosta, se aquilo ali vai ter utilidade aqui na sua empresa, é pra que essa roupa? É pra que esse sapato? Você ficou feliz? Atendeu a sua expectativa? Então, assim, mas a gente é preguiçoso, a gente quer fazer a venda e quer, sair. Por que a gente quer sair? Porque a gente vive a realidade. Perguntas, elas nos colocam numa situação de gasto de energia. Não é isso? Vocês já sentiram gasto de energia em perguntas? Essa semana agora eu participo de vários grupos e todo mundo sabe, eu fiz um curso do Pablo Marçal, fui porque eu queria fazer network, eu sabia que era um bom ambiente para isso. E eu tô em alguns grupos, né? E aí, de vez em quando, eu dou o ar da minha graça lá, todo mundo já me conhece. E aí comecei a fazer algumas perguntas. Nossa, teve pessoas lá querendo me matar. Porque, é um absurdo, é muita pergunta. Só que perguntas desbloqueiam as pessoas, fazem, né, que elas olhem outros pontos de vista que não são os delas, nem o meu, nada disso. Mas pergunta incomoda. E aí que é o ajuste fino que vocês vão precisar aprender. Nem toda pergunta ela vai dar resultado. E quando uma pergunta não dá resultado, o que vocês fazem? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Perguntar alguma coisa? Porque na próxima semana eu vou ter uma super novidade para vocês aqui, que eu não posso contar agora, só na semana que vem, senão o pessoal do marketing me mata. O que vocês acham que quando você vai fazer uma pergunta e quando a pessoa não funciona? Já aconteceu com vocês isso? Gente, vocês estão muito tímidos para fazer pergunta. Vamos travar vocês rapidinho aqui para poder fazer novas perguntas. Quando a gente tem uma dificuldade de fazer pergunta, como vocês estão aí, que, né, não tem qualquer pergunta, é porque vocês estão aqui sendo espectadores da vida. Quem é espectador da vida está consumindo resposta de outras pessoas. É por isso que a gente tem tanta gente
atrás e consumindo respostas das pessoas. É bom, até a página 2. Funciona 100% das vezes? Não. E aí as pessoas vão trocando de A para B, de A para B, de A para B. Aquela busca infrutífera de resolver seus problemas com a realidade dos outros. Então, hoje, o que eu mais percebo é que todos os treinamentos de venda que eu já participei, que eu já contratei, tá? Eu já contratei muito treinamento de venda pro meu time. Muito treinamento de venda. Muito, 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 muito. O resultado sempre é muito, muito, muito ruim. Se tem alguém que dá treinamento de venda daí, não sei. Mas, assim, a minha experiência é essa, né? Porque tudo que é muito formatado em venda, porque venda é interação humana, gente. Ah, mas não é verdade, Patrícia. Venda não é verdade. O cara põe uma página de venda lá, roda tráfego, fala... Mas é interação humana. Você viu lá um vídeo, você acompanhou uma pessoa na internet, você gosta do jeito que ela fala, ela te passou confiança, enfim. Mas essa variável interação humana, ela é muito poderosa. E ela é poderosa porque ela é capaz de transmitir essa energia. E quando você tem alguém com certeza de tudo, né, aquela pessoa que tem, olha, faça isso, que você fica milionário, faça isso, que as suas vendas vão duplicar. Uma venda pode duplicar pelo simples fato de você fazer boas perguntas. Tente, eu vou te dizer que vai dar certo. Não precisa vir aqui falar comigo, vai dar certo, entendeu? Porque não sou eu que tô falando, né? Sócrates lá, né, quem faz filosofia, Sócrates fala sobre a arte de perguntar. Só que as pessoas, elas querem tudo pronto, né? Aquela coisa pacotada assim, ó, tá aqui. Faça isso daqui e você vai ter resultado. E o que acontece é que as pessoas não têm resultado. Aí eu faço meia dúzia de perguntas e a pessoa, uau! Pois é. Porque aquilo que a gente tá tentando buscar tanto fora da gente, tá naquelas perguntas que a gente não faz pra gente mesmo. Imagina pro cliente que você quer vender alguma coisa. Você quer vender alguma coisa pro cliente... Qualquer coisa que seja, um serviço, um produto, qualquer coisa que seja. Aí você acha que ele ou tem dinheiro, não tem, ou ele quer, ou ele não quer. Você cria um monte de julgamento, mas você às vezes não faz a pergunta. Isso aqui vai te atender? O que mais poderia te atender? Você está disponível para outras coisas? Perguntas básicas, gente. Quantos de vocês nem fazem isso? Por exemplo, você vai estar precisando de um emprego. Aí... Essa semana, hoje é quarta, é segunda-feira. Voltei de viagem, tinha um consultor para eu contratar. E aí, claro, eu comecei a fazer perguntas, né? E ele respondeu, eu fiz pergunta. E aí, no final, eu perguntei pra ele, você quer fazer uma pergunta? Aí ele falou pra mim assim, eu não sei fazer pergunta. Você já falou tudo pra mim, eu não tenho uma pergunta pra te fazer. Aí eu falei pra ele, lamentável. Porque ele não perguntou nada de mim, não perguntou nada dos nossos clientes, não perguntou nada da empresa. Assim, né? Porque eu já cheguei falando. E eu abri o espaço pra ele. Você quer falar alguma coisa? Não. Não, tá ótimo, maravilhoso, vou gostar, é maravilhoso, tem a ver com o meu propósito. Tal do propósito, meu filho, pelo amor de Deus. Ai, tem a ver com o meu propósito. Eu pergunto, qual é o seu propósito? Como você tangibiliza isso? Né? Essas coisas malucas que a gente vê por aí. Mas, assim, essa pessoa, ela não conseguiu nem se vender pra mim, porque ela podia ter perguntado 500 coisas pra mim. Eu falo pro meu time o tempo todo, me questione, pergunte, por que tem assim que ser assim? Por que não pode ser diferente? Só que nós não fomos ensinados a fazer questionamento. Quando eu falo questionamento, não é questionamento bobo, é questionamento relacional, questionamento na hora de vender, então, você pode ter o melhor produto. Se esse produto você não convence o cliente que ele precisa disso, acabou. Mas como é que você faz isso? Pergunta, ué. Ah, mas tem que fazer uma pergunta XPTO. Pergunta, gente. Pergunta. Se você não pergunta, né, você não vai saber nunca o que o cliente vai querer. Só que a gente fica assim, nossa, não vou perguntar, não vou saber. Eu fiz uma outra vídeo hoje
que meu dia passo fazendo vídeo, né? E aí o cliente queria, porque queria uma determinada situação lá, e eu fiz 20 perguntas para ele. No final, ele mesmo disse, não, eu acho que isso aqui não vai valer a pena. E eu não precisei nem convencer ele do contrário, entendeu? Não gastei nem a minha energia para convencer ele do contrário. Eu só fiz pergunta. E se fosse assim? Como você faria? Como você faria? Como você fazia? Tá, é só isso. Ah, Patrícia, não é só isso. Difícil pra caramba. É porque tem que ter habilidade. É porque você não pode estar com a cabeça nas cercas da realidade. Você não pode querer achar que você tem a razão e o cliente não tem. Ah, mas o meu produto é maravilhoso, o meu serviço é maravilhoso. Como ousas você não gostar? Tem como. Eu acho fantástico as pessoas que estão aí querendo vender milhões de coisas na internet. Faça isso, faça aquilo, porque eu vou te dar o resultado. E aí eu pergunto com algumas pessoas, e aí as pessoas falam, não tive. Mas aí eu pergunto, qual o resultado tácito disso? E aconteceu como? Não, minha vida mudou. Mas mudou em que sentido, amigo? Me conta aí, como é que é? Como é que você fez? E aí a pessoa, sabe, ela não sabe responder, porque ela não fez uma pergunta. Ela tá consumindo aquilo que alguém disse pra ela que era bacana. E aí pergunta a você, para vender, o que precisa? Fazer perguntas. Ah, mas se o cliente me disser não, aí você vai perguntar para ele. Ah, tá ok, você não, isso não ficou bom para você? Teria uma outra coisa que ficaria bom para você? Gente, a arte de sair de objeção é a arte de fazer o quê? Perguntas. E não é objeção nas vendas, não. É objeção em qualquer coisa na vida. Eu tô no toco toda hora, vocês não têm noção. Eu tô em mais de, sei lá, 20 grupos de WhatsApp. Eu ponho minha cara a tapa lá pra fazer pergunta. Nem sei se tem algum colega aqui. Pra fazer pergunta e boto mesmo a cara a tapa. E levo. Nossa, nego me marreta, entendeu? E eu. Já vai replicar. Alguém falou. E nego me marreta. E eu tô lá, ótimo, marrete, vai lá. Haters. Você não tem noção do que as pessoas escrevem pra mim na internet. Né, haters, por favor. E aí, né? Eu abri um canal no TikTok agora, tô botando lá um dinheiro bom de tráfego, porque é a mídia do futuro, e você não tem noção da quantidade que eu já li lá, e eu dou pergunta, e a pessoa fica de boca calada, porque não consegue responder. Fica com a pergunta. Quem tá nesse jogo, nessa transação aí de pergunta, quem sabe perguntar tá no comando, gente. Vocês não entenderam nada ainda. Quem sabe perguntar tá no comando. Tá aí levando as pessoas. E saber sair, né, fazer novas perguntas em cima de perguntas. Alguém escreveu lá no TikTok, isso é uma palhaçada, esse negócio de fazer pergunta, você é ridícula. Aí eu perguntei pra pessoa assim, como é ser ridícula no seu caso? Como é ser ridícula? Aí a pessoa, você é ridícula. Aí eu falei assim, me explica como é que é ser ridícula. Aí a pessoa, sabe, porque também quando você sabe fazer boas perguntas, você sai daquele espaço da revolta e devolve pra pessoa, olha aqui, ó, como é isso? Por que tá fazendo assim? Como você poderia ser diferente? Como faz, entendeu? Então, é exatamente isso. O cliente vai te marretar, né? Vai te marretar muito, 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 muito. Como mesclar a resposta com a pergunta? Olha, não tem uma regra. Sou a Adelmo Silva, né? Não tem uma regra, né? Eu acho que você tem que sentir, né? Às vezes tem pessoas que são muito agressivas. E aí você respira 2 vezes e pensa em uma pergunta que você vai fazer. A melhor maneira de você... você pode responder. Você responde, eu não gosto disso, né? E você? O que você gosta disso? Como você faria no meu lugar? É isso, entendeu? Você, na mesma frase, você pode fazer uma defesa, né? A sua resposta, né? E já fazer uma pergunta, entendeu? Isso é uma maneira de se fazer. Tem outras maneiras que eu já parto direto pra pergunta. Já parto direto pra pergunta. Aí outra pessoa escreveu hoje assim, você tá querendo ser que nem Jesus. Aí eu falei assim, você acredita que Jesus era bom em fazer networking? Quer dizer, e a pessoa não consegue responder, porque ela não tá esperando a sua pergunta. Ela tá esperando que você vai brigar com ela. Ela tá esperando que você vai espernear, que você vai implorar, que você vai ficar o tempo todo ali, né? Ai, meu Deus do céu, compre meu produto ou meu serviço. Faça perguntas. Se a gente não desenvolver isso, a gente vai ficar sempre refém do cliente, do treinador, do amor, né, do terceiro, porque a gente está vivendo a resposta. É duro, Patrícia, fazer isso? Não. É prática? É prática.
Depende de você não ser uma pessoa que tem grandes bloqueios. Quem precisa de aprovação, acabou. Se você precisa que os outros te amem para fazer alguma coisa, você não consegue fazer uma pergunta. Uma pergunta. Isso é verdade. Isso é verdade. Se você precisa que alguém diga pra você, olha, eu te amo, aí você vai fazer uma perguntinha boba, que você me ama, que bom, né? Eu posso fazer, por favor, essa pergunta? Os bonzinhos, então, não conseguem fazer nenhuma pergunta. Eles querem sempre ter a resposta certa. Porque eles querem ser premiados. Premiados. Né? As pessoas vão premiar as outras pessoas. A gente é premiado com emprego quando a gente tem boas respostas. A gente é premiado com a escola, a faculdade, quando a gente tem a resposta certa. Aí uma pessoa me escreveu também aqui no Instagram, você tem resposta pra tudo? Aí eu falei assim, pra nada, eu só faço pergunta. Me desbloquear desse necessidade de aprovação é um mal. Mas é um mal que sabe que você desbloqueia? Que você faz pergunta pra você mesmo. E aí, o que vai acontecer se as pessoas não me amarem? O que vai acontecer? Como seria se todo mundo me amasse? Como seria se ninguém me amasse? Sabe? É isso. A gente não faz pergunta pra gente. E com isso, a gente vive refém, achando que precisa gritar, espernear, bater palminha, fazer não sei o que lá. Não vai. Não é assim que funciona. O que funciona, o que é efetivo, são as perguntas. Eu não tenho resposta pra tudo. Né? Você pode me perguntar 10 mil coisas aqui, eu falo, ó, eu tive essa experiência. Como seria pra você? A minha experiência é fazer pergunta. Funciona muito pra mim? Muito pra mim. E quando eu era criança, minha mãe me proibia de fazer pergunta. Você pergunta demais, Patrícia. Você pergunta demais, Patrícia. E é isso. Tem uma época da vida da gente que a gente para de perguntar mesmo, porque a gente quer na adolescência ser amado, a gente quer ter razão de tudo. Esqueçam isso. A pessoa que sabe tudo, uma pessoa que não está aberta a mais nada. E se você não está aberto a mais nada, você não consegue vender nada. Se você precisa ser amado por alguém para poder fazer alguma venda na sua vida, acabou. Se você levar um não e se sentir um lixo, ai meu Deus do céu, o cliente disse não para mim, foi grosseiro, bateu com o telefone na minha cara, o que eu vou fazer? Aí eu pergunto, o que você vai fazer com isso? Eu tenho uma pessoa de prospecção que um cliente foi extremamente grosseiro com ela saiu chorando. Aí eu falei assim, tá, e o que você vai fazer com isso? Com isso o quê, Patrícia? Eu falei, sim, com esse sentimento todo aí. Como seria se ele tivesse sido amável com você? Como você estaria se sentindo? Ah, mas não foi. Eu falei, mas você tem uma decisão, você tem uma escolha agora comigo. Você quer continuar ficando mal porque levou um toco do cliente ou você prefere escolher diferente? É isso, entendeu? Só que a gente fica cercado, a cerca da realidade. E crenças são respostas. Tudo aquilo que a gente acredita são respostas. Eu também acredito em um monte de coisa, faço um monte de pergunta, me faço um monte de pergunta o tempo inteiro. Alguém ontem perguntou, qual foi a pergunta que te libertou na sua vida? Né? Na minha vida toda, né? Porque eu vim de uma família muito pobre. A pergunta foi, o que mais é possível? Porque se você não sabe o que mais é possível, sua vida terminou. Se você está em busca de metas, objetivos, né, aquelas coisas loucas, o que mais é possível? Que se você atingir uma meta, e aí, né? Acabou, né? Chegou aqui, acabou. O que mais é possível na sua vida? Então, se você não tiver essa... E aí, a Delmo, né? Falou da necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação nada mais é que uma resposta que a gente tem aprendida. A gente precisa ser aprovado para ser amado. E se a gente não for amado? O que vai acontecer? E se a gente não for amado? Como seria se você não fosse amada, se eu não fosse amado? Como é ser amado? Como é ser aprovado? Alguém precisa te aprovar? Ou você pode se aprovar? Eu tenho muita autoconfiança e não sei o que lá, bererê. Tá bom, mas às vezes você dá a boca pra fora, entendeu? Os resultados da gente não condizem com isso. A dificuldade que as pessoas têm de
falar. Ah, eu tenho bloqueio de aprovação, não consigo fazer uma live. Nem todo mundo tem que vir pra cá falar, gente. Eu falo pra cacete, sempre falei minha vida inteira, sou palestrante, né? Falo o tempo todo. Mas assim, da minha natureza isso, eu gosto de fazer isso. Tem gente que não gosta. E aí? Nenhum problema. É preciso todo mundo agora virar influencer? Não sei, cara. É preciso? Não é preciso? Não sei. Você já se perguntou isso? Se precisa, se não precisa? Se você tem que estar no marketing digital? Eu acho que pra mim é muito bom. Eu tô me descobrindo com isso. Mas, assim, pra mim, eu tenho conteúdo, tenho mensagem, né? Eu tenho know-how, eu tenho resultado, eu tenho um monte de coisa. Eu acredito que eu posso agregar na vida das pessoas. Eu só acredito e pergunto. Né? Pergunto. Você imagina eu que sou uma pessoa de mercado, conhecida no meu mercado, vim do mercado de saúde, agora estou no mercado de curso. Você imagina se eu fosse ficar preocupada com a necessidade da aprovação das pessoas, porque agora eu falo de pergunta. Eu me pergunto, você virou coach? Eu falei, não sei, nem fiz curso disso na minha vida, faço pergunta só. Ah, você agora é que nem o Papo Marçal? Eu falei, não, que daí eu só faço pergunta, mais nada. Eu faço pergunta. Qual o seu título? Eu sou uma empresária que faz pergunta, se você quiser algum título aí. Não sou nada disso. Ah, posso treinar vocês? Posso treinar, vou ter produto, faço perguntas. Pergunta pra tudo. Pro amor, pra venda, pra network, pergunta pra tudo. Né? Então, assim, porque no momento que você rotula alguma coisa, eu sou isso, eu vou te prometer que você vai fazer XPTO coisas em 5 anos, em 2 anos. Se você fizer isso, é porque você não fez. E a quantidade de culpa que a pessoa fica, mas ninguém faz uma pergunta. Ninguém tem que fazer 3 lives, tem que fazer isso. Qual a sua taxa de sucesso com isso? Ah, não, porque a culpa não é minha, porque a pessoa não fez, entendeu? Então, assim, gente, saiam da escravidão das respostas. É importante ter conhecimento? Muito. Todo mundo que está na internet pode ajudar? Pode. Você deve consumir conteúdo das pessoas? Deve. Só pergunta. Para você serve isso? Para você não serve aquilo? Toda vez que a gente fica numa obstinação muito maluca por alguma coisa, a gente perde uma oportunidade de abrir novas possibilidades. Toda vez. Toda vez. Pode ter certeza disso. Toda vez. Mas a gente, de uma forma muito interessante, por que a gente faz isso? Porque a gente está enlouquecido buscando respostas. A resposta é alguma coisa que dá um conforto pra gente gigantesco. Resposta é confortável. Encontrei resposta. Olha, como é que a gente estimula uma ambição castrada? Por que a ambição foi castrada? E como seria se essa ambição fosse uma coisa fantástica? Como é que você se sentiria hoje? Como é que você agiria? Por que você não está agindo assim? Por que você não está agindo assim? O que está te impedindo de agir dessa forma? O que está te impedindo de pegar, né? É uma pessoa? E se essa pessoa morrer? E se você pudesse fazer hoje o que você tem vontade de fazer? Se você pudesse fazer hoje tudo o que você tem vontade de se fazer. Se você pudesse fazer hoje qualquer coisa. A ambição, ela foi castrada porque a gente permitiu que a resposta de outra pessoa, você não é bom. Você não pode fazer isso. Você não pode. Não foi isso? Não pode fazer isso. Não vai fazer isso, não vale a pena. A minha família... E aí todo mundo, as crenças controlam a nossa vida. Controla. Por que as crenças controlam a nossa vida? Porque a gente simplesmente ama respostas. Quer ver terminar com uma crença? Rapidinho. Faz a pergunta o tempo todo. Pergunta a quem pertence isso. Isso aqui vai dar resultado? Como poderia ser diferente? Como poderia ser diferente, gente? Mas aí eu fiz uma pergunta e não tive a resposta. Mas você teve a consciência. Vai perguntando. Uma hora você tem um insight. Não fica com a resposta pronta de ninguém, nem a minha. É porque eu não tenho resposta. Só faço pergunta. A resposta, ela é algo que vai botar você dentro da caixinha, entendeu? E quanto mais dentro da caixinha você tem, mais castrado a gente fica. Olha o que você me falou. Estimular uma ambição castrada. Tá tudo, né? Tudo
confuso aí, cara. Faz pergunta o tempo todo. Olha, como seria se eu pudesse ser um milionário? Como se eu me permito ser um milionário? Porque alguma coisa só é castada quando a gente permite. E a gente permite porque a gente aceita a resposta das pessoas. A gente aceita a resposta de todo mundo. Ah, não é bonito. Ah, não é competente. Ah, não vai conseguir. Ah, é pobre. Ah, é rico demais. Eu tô com um cliente agora, que graças a Deus não tá na live, que ele é multimilionário e pra ele dinheiro é um mega problema. Por quê? Porque ele não sabe gerenciar. Ele faz pergunta também. Então, é tanto pouco dinheiro quanto muito dinheiro. A gente vai ter uma live na semana que vem falar sobre isso também. Também é um problema se você não tá fazendo pergunta. Patrícia, você tem todas as soluções? Não tenho. Não tenho soluções. Não tenho. Não venham pra cá achando que eu vou ter a solução pra sua vida. Não tenho. Nem para suas vendas, nem pra vida pessoal, pra nada. Eu vou te ensinar a fazer pergunta. E aí você vai encontrar o caminho. O seu caminho. Ah, o que serviu pro Pablo, pro Wendel, o que serviu pra, sei lá, pro Marcos. Adoro, eles são ótimos, são maravilhosos, né? Eles têm pergunta dele. E você tá aí consumindo um produto, ou um serviço, ou um conteúdo, sem fazer as suas perguntas. Ah, você é contra ali? De maneira nenhuma. Eu vou lá, eu olho, eu pergunto, como é que funciona aqui? Como é que funciona ali? E tiro o que é bom pra mim. O que é funcional, o que pode agregar, porque a gente tá aqui pra aprender também. E a gente aprende como? Fazendo pergunta. Toda vez que o aprendizado da gente é uma cópia, ele vira uma resposta. E quanto mais respostas a gente tem na vida, menos capacidade a gente desenvolveu de fazer perguntas. Uma pessoa escreveu assim: a Patrícia é a rainha das perguntas. Eu não sou a rainha das perguntas, eu sou só uma pessoa que trato isso de uma forma como ferramenta. E tudo que é ferramenta, né, você pode usar para um lado ou para o outro. Concorda comigo? Então, gente, para terminar, porque já são quase 9 horas e eu falo pra caramba, sobre vendas. A regra número 1, faça perguntas pro seu cliente. A regra número 2, faça perguntas pro seu cliente. A regra número 3, se tomar um toco, faça perguntas para o seu cliente. Objeção, o cliente está sempre disponível para te atender. Ele está sempre disponível para contar a história dele. Ele está sempre disponível. Ah, mas as técnicas de abordagem, gente, um bom papo, com perguntas, ninguém fica livre disso. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada. Eu comento, curto, faço isso mesmo. Obrigada aí pela oportunidade, né? E é bom pra você isso? Comentar, fazer pergunta? É bom pra você isso? É bom pra você, Adelmo? Porque é habilidade, né? Se a gente desenvolver habilidade, a gente ganha. É pra gente, não é pra ninguém, tá? Na sexta-feira a gente vai falar sobre networking, essa ferramenta fantástica de networking, que a gente pode utilizar também fazendo perguntas. E eu tô aqui para contribuir para vocês. Me façam perguntas, me façam. No inbox, enfim, eu tô aqui para responder com novas perguntas. Tá ok? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Manda essa live, curte, comenta e manda essa live lá para um amigo que sabe tudo, sabe? Aquele amigo de vendas que sabe tudo, que tá... Tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós, tá bom? Obrigada pelas perguntas, pelo tempo e pela audiência. Um beijo para vocês.